Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta e se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Angélica, sou terapeuta floral. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, o valor da terapia, como funcionam as sessões, é só entrar no link que tem aqui embaixo na caixa de descrição. E hoje a gente vai conversar sobre relacionamentos e comunicação e como os florais de Bach podem ajudar numa questão chamada leitura de mentes. Bom, não necessariamente eu vou ensinar você aqui nesse vídeo a ler a mente das pessoas, a saber o que elas estão pensando, não é isso, tá? Esse tópico, ele fez muito sentido para mim porque eu tô fazendo um curso sobre relacionamentos afetivos, até para melhorar o meu trabalho, enfim, para entender melhor como as pessoas se relacionam, como eu me relaciono também, né? Então tá sendo de grande ajuda. E aí, fazendo esse curso, eu tava lendo uns tópicos sobre comunicação entre as pessoas no relacionamento. E aí eu me lembrei de um livro que eu li já há algum tempo atrás, que é esse aqui, ó. Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. Eu já falei sobre esse livro, tá? Aqui no canal. Ele é bem interessante. E nesse livro, a Carol, ela fala sobre um tópico chamado leitura de mentes. E o que seria isso? Deixa eu explicar de uma forma rápida para vocês. Sabe quando você quer adivinhar o que o outro está pensando sem a pessoa ter te comunicado? Deu para entender? Por exemplo, a Carol, ela dá um exemplo aqui do relacionamento dela com o marido dela. Ela disse que quando ela estava no começo do relacionamento, os dois estavam conversando e do nada o marido dela falou assim: "Eu preciso de espaço". Então ele comunicou para ela assim: "Eu preciso de espaço". Ela disse que nesse momento ela ficou com muito medo dentro dela, com aquela sensação ruim do porquê ele precisava de mais espaço e já estava criando teorias na mente dela e não ia perguntar para ele, ele ia se fechar dentro dela, né, e tirar conclusões sobre aquela frase sem perguntar para ele o real motivo. Só que ela disse que nessa hora ela até agradece por ela ter mudado, né, uma chavinha interna lá dentro dela e resolvido perguntar para ele: "O que você disse? Me explica melhor". E ele falou: "Eu preciso de espaço no sofá". Só para exemplificar como uma situação corriqueira poderia ter se transformado num furacão, num tornado naquele relacionamento, se ela não tivesse sido mais clara na pergunta. Ele disse: "Eu preciso de espaço", né? Mas pode significar várias coisas. E aí, se ela tivesse concluído aquilo, se fechado dentro dela e tentado adivinhar o que significava aquela frase sem perguntar para ele, ela poderia ter causado aí um ruído muito grande de comunicação no relacionamento. Porque afinal ele só precisava de mais espaço no sofá. Isso acontece muito, gente, não só em relacionamentos entre casais, mas também acontece no trabalho, acontece no relacionamento familiar, acontece entre amigos. Essa falta da gente de comunicar com clareza o que a gente sente, ou perguntar para o outro com clareza: o que aconteceu? Eu não entendi o que você quis dizer com essa frase. E aí dá a chance da pessoa explicar, né? E a Carol chama isso de leitura de mentes. É mais ou menos querer ler a mente das pessoas, né? Sem ter certeza do que está realmente acontecendo. Isso pode causar inúmeros conflitos nos relacionamentos e travas, né, na comunicação. E aí, vendo sobre tudo isso, lendo sobre essa questão de relacionamentos, eu parei para pensar em como a gente poderia identificar, né, esse padrão e como pode se trabalhar de uma forma que a gente consiga observar como isso está acontecendo, né? Que é muito comum a gente querer que o outro adivinhe o que a gente está sentindo, a gente faz cara feia, mas não comunica com palavras. Que a gente está chateado, chateada, a nossa necessidade. Ou a pessoa está com uma cara estranha, e a gente tem medo de perguntar porque tá com aquela cara esquisita. A gente não pergunta, a gente se fecha na gente e fica ali esperando o outro vir, né? Mas por que não perguntar com clareza, com educação, com paciência, entendendo melhor o momento de cada um, né? Então é importante que a gente comece a trazer um pouco mais de clareza para nossa comunicação. Mas como isso pode acontecer? Primeiro a gente precisa entender como está sendo o nosso posicionamento dentro das relações que a gente vive. Quando eu digo entender como está sendo o nosso posicionamento, é entender se a gente faz isso com frequência. Se a gente quer ler mentes com frequência ou se a gente quer que os outros leiam a nossa mente com frequência. Eu sei que é complicadinho a gente perceber isso. Por exemplo, eu só percebi que eu fazia isso quando uma terapeuta disse para mim:
olha só, você está tirando conclusões sem nem saber. Ela se referiu assim, uma questão que eu tinha comentado com ela. Ela olhou para mim e falou, você está tirando conclusões precipitadas sem nem saber o que é isso. E eu já reparei que você faz isso com uma frequência absurda. E até então eu não tinha percebido esse padrão em mim, né? Que as pessoas não me davam continuidade, deve ser por isso, deve ser por aquilo. Mas sem ter certeza, sem saber, né? Concluindo algo sem saber. Isso prejudica muito os relacionamentos, em todas as esferas. Então, primeiro, qual é o seu posicionamento dentro dos seus relacionamentos? Você age assim com muita frequência? Sim ou não? Se não, ok, se você consegue se comunicar bem, está sempre conversando, o que não acontece na maioria dos casos, né? Eu atendo pessoas, eu sei como é, né? Já passei por isso também. Então eu sei que não é assim na maioria dos casos. Na maioria dos casos as pessoas querem que os outros adivinhem, fazem careta, fazem cara fake, querem que os outros adivinhem o que elas estão pensando, sentindo e as suas necessidades, né? Mas, e se você não faz assim? Ótimo, parabéns, tá tudo certo. Mas se você faz isso, se o seu comportamento é esse, de leitura de mentes o tempo todo, você não consegue comunicar suas necessidades, ou você tenta adivinhar as necessidades dos outros sem perguntar e depois causa aí conflitos e mal-estar desnecessário, é importante a gente começar a se perguntar o porquê que isso está acontecendo, por que essa postura ela se repete. Então essa postura pode ser causada por inúmeros fatores, depende muito da pessoa, da sua história, do que ela vive. Então, por exemplo, uma pessoa talvez não consiga comunicar a sua necessidade por insegurança. Ela é insegura, ela não consegue falar o que ela sente. Ou ela tem medo de perguntar para o outro o que o outro está sentindo também por insegurança. E aí a gente pode trabalhar com um floral chamado Larche para esses casos. Ou, por exemplo, a pessoa tem medo de ser rejeitada ou rejeitado, caso pergunte o real motivo. E se a pessoa me rejeitar se eu perguntar por que ela está assim? Ou, que resposta essa pessoa vai me dar? E se a resposta for negativa, eu tenho medo dessa resposta, eu tenho medo do que pode acontecer, né? A gente pode trabalhar com mímulos. De repente, tenho medo de rejeição aí, né? Então, tem 2 florais aí que a gente já pode trabalhar nessa questão. Porém, gente, eu gosto sempre de exemplificar para vocês, dentro dessas questões, de se perguntar o que está acontecendo, que cada pessoa é um ser único, cada pessoa tem as suas nuances. Então, quando eu indico um floral aqui, é uma indicação para essa realidade, para isso que eu estou explicando para vocês, tá? Então, é sempre importante, se você for fazer o floral, você se entender, olhar para si mesmo, tá? E se precisar de um terapeuta, eu tô por aqui. Então, se você quiser falar comigo sobre terapia floral, tá? Fazer consulta, tudo certinho, é só entrar em contato comigo se você sentir afinidade com o que eu ofereço como terapeuta. Mas, no geral, é isso. A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender o nosso posicionamento dentro dos nossos relacionamentos e, a partir daí, tomar as atitudes mais melhores, as melhores atitudes, no caso, né? Porque se a gente entende o nosso posicionamento, como a gente tá, é mais fácil olhar para o todo com mais clareza. E aí você entende se é por uma baixa autoestima, se você está fazendo isso por uma necessidade de aprovação, se você tem medo do que o outro vai te responder, e aí você evita, né, entrar em conflito, entre aspas. Tá certo, pessoal? Então essas são dicas de como a gente pode melhorar a comunicação nos relacionamentos. Primeiro, entendendo o nosso posicionamento, entendendo se a gente faz essa leitura de mentes com muita frequência. Segundo, entendendo por que você não consegue se comunicar e por que você não consegue perguntar para o outro o que está acontecendo. Aí são vários fatores. Medo da rejeição, insegurança, medo do que o outro vai responder, enfim, tem uma infinidade de coisas aí que podem ser trabalhadas. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Então é isso, pessoal. Eu espero que a gente melhore aí a comunicação dos nossos relacionamentos para termos todos nós relacionamentos mais saudáveis. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.